Olá, amigos e amigas. Hoje é 1º de abril. Hoje é o dia que se reflete sobre o início da infame ditadura militar no Brasil. Teve o seu início em 1º de abril de 1964. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa análise literária. Vamos ver aqui um pequeno trecho deste livro com 652 páginas, escrito por um agente da CIA, que depois saiu da CIA exatamente por não concordar com o que a CIA fez no Brasil e na América Latina. No decorrer do tempo, ele que tanto trabalhou contra o Brasil, contra o Equador, contra a Argentina, contra Cuba, que viu tortura, que viu desaparecimento de pessoas, que viu a mentira que os Estados Unidos criou para poder derrotar esses países, ele saiu da CIA e foi morar na Inglaterra sem ter inclusive o direito de ver os 2 filhos pequenos que ficaram nos Estados Unidos. Então vamos ler aqui para os amigos e as amigas compreenderem o que significou a ditadura militar. O texto diz o seguinte: Montevidéu, 1º de abril de 1964. No Brasil está tudo terminado com relação a Goulart, e muito mais depressa do que era de se esperar. Ele mesmo deu aos militares e aos líderes políticos da oposição o pretexto de que precisavam um discurso no Clube dos Sargentos, no qual os apoiava a unidade contra as unidades dos oficiais, isso vindo imediatamente após atos de insubordinação por parte dos soldados rasos, marinheiros, fuzileiros, soldados. Não poderia calhar melhor para os nossos objetivos. A base do Rio avisou que provavelmente Goulart virá para o Uruguai. Isso significa que os temores de Rommel em relação a problemas com novos exilados tinha fundamento. O reconhecimento do novo governo militar pelos Estados Unidos foi quase que imediato, não mais discreto, mas acho que bastante sintomático da euforia que deve reinar agora em Washington, depois que 2 anos e meio de operações destinadas a evitar que o Brasil descambasse para a esquerda com o Goulart frutificaram suspiciosamente. Nossa campanha contra ele seguiu a mesma linha que as efetuadas contra a infiltração comunista nos governos de Valesco e Arosemena, 2 ou 3 anos no Equador. Segundo Rommel, a base do Rio e suas outras dependências estavam financiando manifestações urbanas em massa contra o governo de Goulart, para provar que os velhos temas como Deus, pátria, família e liberdade sempre prevalecem. A queda de Goulart se deve indubitavelmente, em grande parte, à operação eleitoral que retrocede ao ano de 1962. A preocupação de Helmut é
a nova e crescente onda de exilados que serão somadas aos paraguaios e argentinos, já sobre a nossa supervisão. Esse relatório feito por este agente da CIA, que eu já citei no início aqui da nossa reflexão literária, foi feita exatamente no dia 1º de abril. Os Estados Unidos sabem e escreveram que o golpe se deu em 1º de abril e não em 31 de março. É uma mentira contada na história do Brasil, naturalmente por canalhas. Até nisso eles mentem. E vejam bem o que disse o agente que estava lá no Uruguai. Ele diz o seguinte, vocês podem ter compreendido aí na leitura. Os Estados Unidos fazia uma campanha severa através da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, que, segundo esse mesmo agente, na verdade, uma força política, ou seja, é a polícia secreta dos Estados Unidos para fazer distúrbio em outros países. Eles financiavam uma campanha de denúncia de mentiras aqui no Brasil, através da base da CIA montada lá no estado do Rio de Janeiro, para derrubar o João Goulart. Porque o João Goulart falava, o presidente João Goulart na época falava de reforma agrária, reformas de base, reforma da educação e assim por diante. E tudo isso era contrária aos interesses dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam continuar mandando no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em todos os países da América Latina, para poder transformar os nossos países em fornecedores de matéria-prima barata, para lá eles agregarem valor e continuarem cada vez mais ricos, dominando a nossa região. No texto eles falam de Valesco e Arosemena. Valesco se refere a José Maria Valesco, que era o presidente do Equador. Eles derrubaram em 63 e assumiu a presidência do Equador o Arosemena, que era vice-presidente do Valesco. E antes de 64, ainda em 63, no mesmo ano, eles derrubaram também o Arosemena. Eles tinham também uma cabala na Argentina, derrubaram o governo da Argentina, derrubaram o governo de Santo Domingo. E o mais interessante, queridos amigos e amigas, é quando ele diz o seguinte: Washington reconheceu muito mais depressa do que se esperava o governo militar do Brasil. Mas eu entendo que os Estados Unidos reconheceu esse governo de forma não discreta, em virtude da euforia, da alegria, do prazer imenso que os Estados Unidos obteve a partir da vitória deles, que segundo o próprio agente que escreveu esse relatório, trabalhavam desde 62, fazendo campanhas eleitorais, financiando com dinheiro a juventude vagabunda de direita daquela época para fazer distúrbios em todas as cidades contra o nosso presidente João Goulart. De modo que, lamentavelmente, do governo Bolsonaro, com a canalha de asseclas que o rodeiam, estão comemorando um golpe que foi feito pelos Estados Unidos para favorecer os interesses dos Estados Unidos e de indivíduos sujos
como por exemplo o coronel Ostra e tantos outros vagabundos, como o delegado Fleury e outros canalhas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que não foram todos homens de valor nessas forças, foram contra o golpe. Militares foram contra o golpe. Muitos deles morreram, outros foram presos. Morreram porque foram assassinados pelos os criminosos da ditadura. Na Argentina, no Uruguai, no Chile, todos os vagabundos que deram o golpe, que traíram o Brasil, que favoreceram os Estados Unidos, foram presos. No Brasil, nenhum desses vagabundos foram presos. E ainda se comemora, através do atual governo, o golpe militar de 1964, que matou jovens, que matou mulher, torturou muita gente, mas o pior de tudo foi favorecer os Estados Unidos em seus interesses. Ditadura nunca mais!